A história do futebol brasileiro foi contada por muitos anos como a história mais magnífica que um país já teve na história desse esporte maravilhoso. Podemos dizer que fomos privilegiados pelos deuses do futebol por termos tantos cracaços de bola nas últimas eras. E por muito tempo fomos chamados então de o país do futebol. O país no qual os deuses presentearam a gente durante muitas eras, com verdadeiros craques em todos os setores do campo. Seja no gol, seja nas laterais, seja na zaga, no meio campo e até mesmo no ataque. Mas o que será que aconteceu? Por que não somos mais assim? Será que não somos mais presenteados pelos deuses do futebol? O que será que aconteceu? Essa é a história de como o Brasil deixou de ser o país do futebol. Vamos voltar aqui um pouquinho no tempo. O ano é 2014. Você está assistindo então Brasil versus Colômbia na televisão. Até que acontece isso aqui. O Neymar acaba se lesionando. Você se pergunta o que vai acontecer com a nossa seleção, já que o próximo jogo seria contra a poderosa Alemanha, que tem tradição em Copa do Mundo. Uma Alemanha cheia de craques como Thomas Müller, Klose, Manuel Neuer e o famoso Toni Kroos. Em pleno Mineirão lotado. Nos últimos anos, a internet transformou não apenas a forma como nos comunicamos, mas também como ganhamos a vida. Através do celular, de simples ganhar dinheiro online, um dos maiores benefícios de ganhar dinheiro na internet é a flexibilidade de horários. Você não está preso a um escritório das 9 às 5. Pode trabalhar de onde quiser, quando quiser. Na internet, as oportunidades são infinitas. Você pode ganhar dinheiro através de freelancing, vendendo produtos ou serviços, criando conteúdo para blogs ou vídeos e muito mais. A diversificação de fontes de renda proporciona estabilidade financeira. Ao contrário de um emprego tradicional, onde seu potencial de ganhos muitas vezes é limitado, na internet, você pode escalar seu negócio e aumentar seus ganhos exponencialmente. A internet conecta você a um mercado global. Você pode vender seus produtos ou serviços para pessoas em todo o mundo, alcançando públicos que nunca seriam acessíveis de outra forma. Ganhar dinheiro na internet não se trata apenas de gerar uma renda extra, mas sim de criar oportunidades, liberdade e autonomia. Com dedicação e esforço, então, por que não começar hoje mesmo? Acesse o link na descrição do vídeo. Em pleno Mineirão lotado, o Brasil levava a pior surra de todos os tempos. Um 7-1 sofrido, bizarro, um literal amasso da seleção alemã. Estava claro que a nossa seleção era apenas um gatinho naquele tempo. E o nosso protagonista, ele infelizmente foi lesionado da pior maneira possível no jogo anterior, podendo até mesmo ter ficado fora das próximas Copas do Mundo e fora do nosso esporte favorito. Foi um momento... Foi um dos piores momentos da minha carreira. Nossa seleção não era ruim, tínhamos ótimos jogadores em todos os setores do campo, desde o goleiro, que era um dos melhores do mundo, até a defesa, com os dois melhores laterais do mundo naquele tempo, o Daniel Alves e o Marcelo, e um dos melhores zagueiros do mundo, um meio-campista que só ficava atrás de Xavi, Iniesta e Toni Kroos, e um ataque muito promissor, com um centroavante duro e um literal mágico no campo, o Neymar. Citando aqui uma frase do Johan Cruyff, que diz o seguinte: escolha o melhor jogador para cada posição e você não terá a melhor equipe, apenas 11 jogadores craques de suas devidas posições. Fecha aspas. Essa frase, ela se encaixa perfeitamente com a nossa seleção, pelo menos naquele tempo. Ok, vida que segue, o Hexa foi adiado mais uma vez. Felipão acaba saindo do cargo como técnico, entra Dunga, fazendo um péssimo trabalho como técnico, levando várias e várias surras por aí. Mas então surge um técnico renomado aqui no Brasil, que daria finalmente a nossa esperança, a esperança para a gente, simplesmente Tite, o técnico do Corinthians que fez uma das histórias mais lindas aqui no Brasil. Com Tite, a seleção dá uma leve melhorada, ganhando Copa América e evoluindo o seu nível, iludindo mais uma vez nós brasileiros que sonhávamos com o tão sonhado título de Copa do Mundo novamente. O Brasil iludiu a todos, ganhando da Alemanha nas Olimpíadas de 2016, 2 anos depois daquele 7-1 bizarro contra a mesma. Novamente, o Brasil favorito para ganhar em 2018. Tínhamos um time
bem melhor agora, mas que ainda assim não era uma das melhores equipes daquela competição. Mas é aquela coisa, se a Croácia, que é a Croácia, chegou até uma final de Copa do Mundo, o Brasil tinha time sim para passar e ir para a final jogar contra a França. Até que acontece isso aqui, Brasil versus Bélgica, um confronto completamente inesperado, de uma seleção que não tinha tradição em uma seleção vitoriosa, com 5 títulos de Copa do Mundo, onde obviamente o Brasil era favorito, mas acontece isso aqui, a gente perde novamente. Com um chutaço de Kevin De Bruyne de fora da área, não deu para o Alisson, gol da Bélgica e Brasil eliminado nas quartas de final. Tite então continua como técnico, a gente confia nele, é um técnico muito bom para ser jogado fora por causa de apenas um trabalho ruim, novos jogadores e uma nova geração. Chega então a Copa América, a gente perde para a Argentina em um jogo duro no Maracanã, mas ok, não tinha muitos problemas, o foco realmente estava na Copa do Mundo de 2022 no Catar. Essa Copa em específico foi literalmente a mais fácil dos últimos anos, até porque só tinha a França e talvez a Inglaterra como adversários perigosos para o Brasil, e obviamente o Brasil novamente favoritaço para aquela Copa. Passamos perrengues, mas chegamos então às quartas de final. A Canarinha finalmente estava dando orgulho para os brasileiros, jogando bem todos os jogos e sendo bem superior às outras equipes, onde o Brasil acaba fazendo um jogo duro contra a Croácia nas quartas de final. E o Neymar, que finalmente não estava lesionado, faz uma tabela mágica e faz o gol que iria sacramentar a nossa vitória e levaria a gente para jogar contra a Argentina nas semifinais da Copa. Até que, parece que a nossa defesa estava dormindo nesse gol. O Brasil então ia para uma disputa de pênaltis terrível, já que o Alisson ele não é um goleiro pegador de pênalti, e a gente obviamente perdia de forma humilhante. Novamente, o Brasil perdia. Tite, ele abandonava os jogadores aos prantos no gramado. Não só isso, como saía fora da seleção. Após a Copa, achávamos que tudo iria melhorar, mas foi só derrota em cima de derrota. Uma crise assustadora nos gramados e até mesmo dentro da própria CBF. O Brasil quase de fora da Copa do Mundo, porque basicamente o Diniz ele não conseguia encaixar um time bom, até porque treinar um clube e uma seleção ao mesmo tempo é bem cansativo. O Edinaldo Rodrigues, ele sai do cargo como presidente por corrupção, mais um presidente que caiu fora, mas acaba que ele volta para o cargo como presidente por uma maracutaia muito grande do Supremo Tribunal Federal. Diniz acaba sendo demitido após uma péssima atuação como técnico da Canarinha. Dorival Júnior acaba sendo contratado como técnico logo em seguida, após a volta de Edinaldo Rodrigues, e o Brasil acaba sendo eliminado nas Olimpíadas de Paris. Reparou o ciclo? Estamos sendo destruídos. O ponto é, o problema começa dentro da própria CBF. Eu não quero adentrar em problemas empresariais nem nada do tipo. Nas Olimpíadas de Paris. Reparou o ciclo? Estamos sendo destruídos. O ponto é, o problema começa dentro da própria CBF. Eu não quero adentrar em problemas empresariais nem nada do tipo. Para isso a gente tem um vídeo específico aqui no canal, link aí nos cards. O verdadeiro problema está na incompetência dos jogadores e sempre na escolha para o técnico da seleção. O problema com os jogadores começam desde as categorias de base até o nível profissional. O Brasil sempre foi conhecido pela sua magia de ter jogadores excelentes e completos em todos os setores do campo. Hoje em dia, isso não existe mais. As categorias de base foram completamente mudadas. O futebol mágico do Brasil foi manchado pelo futebol de passes curtos e posse de bola. Repetindo aqui o que Lionel Scaloni, técnico da Argentina, falou meses atrás, a gente perdeu a nossa essência. Eu não falo a gente só aqui no Brasil, a gente da América do Sul. Antes a gente tinha jogadores conhecidos pelo drible, pela paixão de brincar com a redonda e se divertir com a bola. Hoje em dia parece que as categorias de base repreendem esse tipo de jogador, focando muito mais no não conseguiu, passa a bola para os jogadores que estão atrás de você e vida que segue. O famoso tic-tac, que o Guardiola inventou na Europa, anos atrás. No caso com aquela famosa retenção de bola, sabe? Onde você acaba tendo que ficar com a bola mais tempo para ganhar a partida. O Diniz, ele por exemplo tentou por esse sistema na nossa seleção, onde realmente a gente conseguiu fazer com que o nosso time jogasse com mais posse de bola em todas as partidas. Porém, de uma forma ridícula, já que posse de bola, galera, não ganha jogo e quem não marca acaba levando o gol. Só que se o problema fosse esse, ainda estava muito bom, mas vai
muito além disso, a gente não produz mais nenhum jogador exemplar que pode ser considerado craque hoje em dia. O que eu vou falar a seguir pode ser considerado crime para muita gente, mas Endrick, Vini Júnior, Rodrigo, Andrei Santos ou qualquer outro jogador da nova geração aqui do Brasil não pode ser considerado craques ainda, pelo menos por enquanto. Infelizmente, craque é o Neymar, você querendo ou não, um potencial desperdiçado e que carrega essa seleção nas suas costas há muito tempo. Vini Júnior, na minha opinião, é sim um ótimo jogador, mas para ser craque, convenhamos, falta muito. Ele nem é o melhor da sua posição no mundo atualmente, não que isso faça muita diferença, né? Joga muito, mas ainda não é craque. A mesma coisa serve para o Endrick e também para o Rodrigo. O Endrick ainda é muito cedo para falar, visto que o moleque se mostrou diferenciado e tem apenas 17 anos, mas o que eu quero falar é que a gente pode sim abaixar um pouco da nossa bolinha, já que ele ainda está se desenvolvendo como pessoa e também como profissional, e já é extremamente superestimado aqui no Brasil, ou seja, a gente tem que abaixar um pouco a nossa bolinha, pois a gente não tá com tudo não. Já o Rodrigo é aquela coisa, é claramente um ótimo jogador, nada mais, nada menos. Mas voltando aqui ao Vini Júnior, existem vários como ele pelo mundo, e inclusive jogadores melhores que ele na posição como ponta esquerda. Quero um exemplo bem básico aqui, o Mbappé. O cara é literalmente um gênio na ponta esquerda. Acredito que o Vini vá sim se tornar craque futuramente, mas por enquanto ele ainda não é. O próprio Johan Cruyff, um dos melhores jogadores da história e um gênio, disse uma vez que ser craque é muito além de ser habilidoso com a redonda. Ser craque para Johan Cruyff era ter habilidade e ser o melhor de sua posição. Tanto que o Romário era habilidoso e foi considerado craque por Johan Cruyff, já que ele foi o melhor jogador em sua posição enquanto atuava como profissional. Não estou dizendo que o Vini não é um bom jogador, ele na verdade é um ótimo jogador, mas para ser craque, convenhamos, falta muito ainda. Ele é sim um ótimo jogador, nada mais e nada menos. E falando novamente sobre isso, a questão é que nós brasileiros superestimamos muito esses novos jogadores, o que acaba criando uma coisa chamada falsa esperança, e achamos que eles vão tirar uma jogada mágica do bolso, quando na verdade não vão fazer isso e nunca vão fazer. Sabe por quê? Porque eles não têm a quem seguir, como também o Neymar não teve em seu início de carreira na seleção. Eu acredito que um dos maiores erros dos técnicos anteriores da Canarinha foi não pôr o Neymar para jogar com eles lado a lado. Falo isso pois jogadores muito promissores precisam se adaptar ao nível de uma seleção nacional. Isso acontece com o Ronaldo, que jogou ao lado do Romário, um cracaço de bola, com o Kaká, que jogou ao lado do Ronaldo, e vários outros craques que fizeram o mesmo. Com o Neymar e os demais, isso não aconteceu, já que a experiência conta muito nesse caso. Em 2014, por exemplo, Felipão poderia ter levado Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Robinho para a seleção, jogadores que ainda não jogavam muito na Europa e também aqui no Brasil, mas ele preferiu optar por jogadores mais jovens do que por pelo menos 3 jogadores com experiência na seleção. Ou seja, o Neymar ele não adquiriu nenhuma experiência com esses craques, e quando não temos um jogador experiente para culpar, a gente prefere jogar a culpa em uma jovem promessa que estava começando a sua carreira na seleção e a sua carreira profissional. Isso acontece também hoje em dia, já que embora tenhamos o Neymar como experiência na seleção, ele não é exemplo para os demais, resultando então em um completo colapso na Canarinha. Nosso futebol também é um grande problema, pois somos bem diferentes dos europeus. Então, quanto mais tentarmos parecer com eles, cada vez mais vamos perder a nossa essência e ficar então criando falsas ilusões. E citando de novo aqui o caso do Endrick, a mesma coisa acabou acontecendo com o Andrei Santos do Vasco. O moleque foi extremamente superestimado, foi comprado pelo Chelsea e logo foi emprestado, passando de clube em clube e sendo um total fracasso como jogador profissional. Ok, eu entendo que o Chelsea tem um elenco que não precisa muito do Andrei, mas jogadores novos, eles precisam de mais tempo dentro dos gramados para se adaptarem ao nível extremo. Jogadores de 18 a 20 anos precisam de mais minutos dentro de campo, já que obviamente eles precisam se desenvolver como os verdadeiros profissionais e não como amadores em si. Isso bate perfeitamente com a questão de experiência, já que ter ao menos 3 ou 5 jogadores experientes na seleção conta muito para passar o bastão para os próximos da geração. O ponto é, ninguém nessa seleção realmente puxa a responsabilidade fora o Neymar, e tem uma bela diferença entre ser responsável e ter experiência. Mesmo um jogador sem experiência pode puxar a responsabilidade para si pelo menos uma única vez, e isso não tem nada a ver com ser o principal jogador da seleção. Todos deveriam ter em mente que jogam pela maior seleção do mundo,
mundo. Logo, todos eles deveriam puxar a responsabilidade para si e jogarem de forma que possam jogar em conjunto. Parece que sempre tem um que quer chamar mais atenção do que o outro. Estamos carentes de jogadores que realmente querem jogar pela nossa seleção. Parece que quando eu ligo a TV hoje em dia para assistir um jogo do Brasil, é como se eu estivesse vendo um jogo do Vasco. E eu acho que até um jogo do Vasco é bem melhor do que assistir um jogo do Brasil hoje em dia. As convocações também são o auge da decadência. Jogadores completamente largados dentro de campo, além de convocações que, como eu falei, não deveriam ser feitas. Richarlison, Matheus Cunha, Emerson Royal e companhia, essas convocações são bem abaixo do nível da seleção. A gente está em uma seleção onde o nosso, teoricamente, camisa 9, diz que é um homem-gol, e quando chega em campo faz isso aqui. Richarlison, bota na frente, é só fazer, e vai virar golaço, Richarlison, devolveu, Bruno Guimarães, pro Richarlison. Uma completa piada. Não produzimos mais jogadores do nível do Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Kaká e companhia. E quando aparecem novos jogadores, são apenas atacantes, que jogam como pontas ou como centroavantes em si. Todas as nossas revelações dos últimos anos foram simplesmente atacantes. Do meio campo para trás, não temos nenhuma revelação de peso, sabe? Não temos laterais, não temos zagueiros e muito menos meio campistas. Apenas atacantes. Tanto jogadores bons que atuam no futebol brasileiro que são deixados para trás porque não jogam na Europa é um completo absurdo. Como por exemplo o Lucas Beraldo, que atuou por muito tempo aqui no Brasil como zagueiro no São Paulo, mas provavelmente só vai ser convocado agora que está no PSG e jogando na Europa. Além do mais, parece que a panelinha dentro da CBF realmente existe, já que os jogadores que não rendem em campo ficam minutos e mais minutos dentro dele, enquanto vários outros ficam no banco de reserva apenas esperando uma única oportunidade. Você quer um exemplo? O próprio Vini Júnior. Ele já teve diversas partidas pela seleção de inconsistências e ao invés de ser substituído o mais rápido possível para não comprometer então o nível da seleção, acabou jogando a partida inteira, enquanto tínhamos então simplesmente Gabriel Martinelli no banco esperando apenas uma única oportunidade. E se a gente for falar então de nível técnico, o Gabriel Martinelli se mostrou 10 vezes melhor do que o Vini, pelo menos na seleção. A gente não é mais aquele país conhecido por criar verdadeiras lendas em todas as posições do campo. Não temos mais isso. Então, se não temos, a gente tem que jogar como uma equipe, e se um perde, todos acabam perdendo. E para provar que não temos nenhum jogador em nenhuma posição, observe a nossa seleção olímpica, que levou vários sacodes de seleções extremamente fracas. É fácil culpar o técnico, e eu também o culpo. O Ramon Menezes é apenas um técnico laranja e incompetente na seleção, mas os jogadores também têm uma certa parcela de culpa. Parece que quando entram dentro de campo, meio que já estão cansados, e os únicos que deveriam tentar algo, o técnico acaba pondo eles no banco de reservas. Obviamente, uma piada. Você percebeu? O Brasil não tem mais jogadores como antes. Isso obviamente é normal, são gerações completamente diferentes, mas isso acaba se tornando um grande problema. A Argentina, por exemplo, tem jogadores promissores em todos os setores de uma equipe, seja no gol, na zaga, nas laterais, no meio campo ou até mesmo no ataque. É um time completo. O Brasil, bom, ele não tem. Temos apenas atacantes, e ainda por cima atacantes bem ruinzinhos. Até porque, para quem já teve o Ronaldo Fenômeno como 9, ter um Richarlison da vida como centroavante é bem complicado. Mesmo fazendo uma boa campanha na Premier League nessa temporada, ele ainda não está no nível de carregar a 9 da nossa seleção. Estamos em uma geração onde os jogadores prezam mais pelas suas vidas dentro do meio digital, fazendo dancinhas e ciscando dentro de campo, com jogadas que não dão em nada, ao invés de honrarem a camisa que vestem e se orgulharem de defender então a sua seleção nacional. Eles então já não dão tanto valor à nossa seleção quanto dão valor a um clube, por exemplo. Não temos mais jogadores que jogam por amor à camisa, mas sim jogadores que jogam somente porque são convocados e têm que jogar por ela. E o nosso camisa 10, que teoricamente deveria fazer o possível e o impossível, aparece gordo, se comporta como uma criança e não está nem aí para o futebol. Ok, eu concordo que ele carrega a nossa seleção, mas honestamente, acho que até ele desistiu de jogar por ela, de jogar o futebol. Anotem o que eu falo, assim como Messi e CR7, após a aposentadoria de Neymar, a seleção brasileira vai para o buraco, assim também como a Argentina e a seleção de Portugal. E se você estiver iludido com a nossa seleção em 2026, pode tirar o cavalinho da chuva. Vamos ficar pelo menos uns 8 anos sem ganhar uma Copa, e talvez em 2034 a gente consiga ganhar uma, já que as novas gerações
seleções estão incrivelmente horríveis. Chamar um país desse de país do futebol hoje em dia acaba tornando ele uma fraude e uma piada no meio futebolístico. Antes entrávamos em campo e todos sentiam medo da nossa seleção. Hoje entramos em campo e levamos então um gol de bicicleta de um venezuelano. Normal para você. E como se não bastasse isso, nossa federação é uma completa bagunça e uma piada. Passamos vergonha com a troca de técnicos de repente, passamos então vergonha com o policiamento nos estádios em um dos maiores derbys de seleções que já existiu, e todos os nossos presidentes são corruptos que enchem os bolsos de dinheiro e fecham os olhos para os reais problemas da federação esportiva. O termo país do futebol vai muito além de revelações e irresponsabilidade da nossa confederação. Mas até mesmo o nosso próprio futebol jogado dentro do Brasil é bem inferior ao futebol europeu. Não estou dizendo que a gente deve copiar o estilo deles, mas a gente pode readaptá-lo para um estilo que vá contrair as equipes europeias em uma possível Copa do Mundo. Eu não vou deixar de apoiar a minha seleção por isso. Tem muito que melhorar e o Dorival sabe muito bem disso, mas a verdade é que resgatar a nossa essência é bem complicado. Muita gente abandonou o barco para torcer para a Argentina, para o Uruguai ou até mesmo para Portugal, deixando de serem patriotas devido a uma fase tosca que estamos vivendo, honrando um manto que não é seu, mas especificamente um país racista e que menospreza seus jogadores e a sua raça. Ou seja, o problema do Brasil vai desde a CBF, aos jogadores, a comissão técnica, o futebol jogado dentro do Brasil, as categorias de base, até mesmo os torcedores. É bizarro ver alguém torcendo para a Argentina, que tanto cometem racismo com os nossos jogadores, depreciando então completamente a nossa raça. Essa é a pior época para ser fã da seleção brasileira e do futebol brasileiro. Mas podemos nos reerguer e torcer para que tudo dê certo novamente, pois isso é sim possível. Eu espero mesmo que a gente possa ser feliz novamente vendo essa seleção em campo e ver futuros cracassos de bola. Não apenas jogadores que fazem dancinhas achando que o jogo já está ganho. E para você que acha que eu não posso falar mal da nossa seleção ou do Brasil, eu posso muito bem falar mal do que eu quiser. Mas para o resto, no mínimo ganha 5 Copas do Mundo aí, e você pode finalmente entrar na conversa, ok? Eu espero verdadeiramente que o Brasil volte a ser o país mágico, que volte a ser o país do futebol.